Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brilha sobre nós a luz do ressuscitado, para que, movidos pelo seu Espírito, produzamos obras de misericórdia, obras de bondade e de salvação. Amado ouvinte aqui da nossa diocese, ouvinte também que nos acompanha de outras localidades, chegamos ao 7º domingo do tempo comum. Deus seja louvado por esse dia tão abençoado que nós vamos à Santa Igreja para dedicarmos a oração e com o sacerdote celebrar os divinos louvores e receber Jesus Eucarístico. O cardeal Sara, no seu livro A Força do Silêncio, número 62, faz a seguinte pergunta: como conseguir alcançar o próprio silêncio interior? A única resposta, diz ele, está na ascese, na renúncia a si e na humildade. Quem não se aniquila continua a ser como é, permanece fora de Deus. Quando querem olhar para Deus, os orientais ajoelham-se e prostram-se com a face voltada para a terra, em sinal de humildade voluntária e reverência respeitosa. Sem um forte desejo de nos desvencilhar de nós mesmos, de nos fazer pequenos diante do Eterno, não há diálogo possível com Ele. Assim como sem a conveniente medida de silêncio, não é possível o encontro com o outro. Se permanecermos sem essa disposição, ficamos cheios de rumores, imaginações, cóleras. A leitura deve ajudar a rezar mediante a concentração. Não esqueçamos o elo vital entre a oração e a palavra de Deus. Como imaginar o Senhor ao nosso lado, se não o procuramos onde Ele se revela? A oração consiste em imaginar silenciosamente a vida concreta e cotidiana de Jesus. Não é preciso imaginar um evento histórico, mas procurar com que o Filho de Deus entre silenciosamente em nosso coração. Assim importa manter-se na presença do Senhor para que possa encontrar-nos disponíveis e introduzir-nos no grande silêncio interior que lhe permite encarnar-se em nós, transformando-nos nele mesmo. E nesse silêncio, que não é vazio, mas cheio do Espírito Santo, a alma pode ouvir de seu coração como um sussurro: Abba, Pai. Romanos 8,15. A oração supõe que consigamos nos calar, ouvir a Deus e saber ouvir os inefáveis gemidos do Espírito Santo que habita a alma silenciosamente em nós. Nossos contemporâneos têm a percepção de que a oração consiste em dizer coisa a Deus, gritar e agitar-se diante dele. Mas a oração é algo mais simples. Trata-se de ouvir Deus no falar silenciosamente. Por que então não observamos Jesus orar? Por que, a exemplo dos apóstolos, não lhe supliquemos: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos? Por que procuramos noutro lugar modelos, exemplos de oração, querendo convencer-nos de que a excitação, o ruído, a desordem são os sinais da efusão e da presença do Espírito de Jesus? Cristo é o único mestre que pode nos ensinar a rezar, e rezar é amar, e permanecer no silêncio e na solidão interior. Em seus discursos ascéticos, Isaac, o sírio, escreveu: ama o silêncio mais que tudo, pois ele te faz colher o fruto. A língua é incapaz de explicar, por isso, antes de tudo, esforcemo-nos para nos calar. É pelo silêncio que nascerá em nós o que nos conduzirá. Se agires assim, nem sei te dizer
que luz se levantará sobre ti. Grande é o homem que na paciência de seu corpo acostumou-se maravilhosamente a não estar senão dentro da sua alma. Se colocares de um lado da balança todas as obras da vida monástica e do outro o silêncio, verás o que pesa mais. No silêncio, o ser humano reconquista sua nobreza e grandeza, pondo-se de joelhos para ouvir e adorar a Deus. É no silêncio da humilhação e da aniquilação de si, silenciando o tumulto da carne, domando as imagens ruidosas, mantendo à distância os sonhos, a imaginação e o tumulto de um mundo sempre em turbilhão, que nos purificaremos de tudo que nos arruína a alma e afasta da contemplação, e fazemos-nos capazes de ver e amar a Deus. Já Plotino, filósofo grego, escrevia em suas Enéadas: para subir à contemplação da alma universal, a alma deve ser digna por sua natureza e nobreza, ter se livrado do erro e se furtado aos objetos que fascinam os olhos das almas comuns, deve estar imersa em profunda contemplação e fazer calar em torno de si não só a agitação do corpo e o tumulto das sensações, mas tudo o que a rodeia. Que tudo se cale, portanto, tanto a terra como o mar, tanto o ar como o próprio céu. Fica para nós essa meditação tão importante, que nos remete a uma palavra lá do início da meditação, ascese. Ascese significa acender-se das suas fraquezas através do sacrifício. É o jejum, é a penitência, é o sacrifício, é a abnegação. Tudo isso faz parte desse conjunto ascético que despreende a nossa vida, a nossa alma, daquelas realidades que não ajudam a orar e a contemplar. É interessante que o cardeal cita um filósofo grego, muitos séculos antes de Cristo, que já falava desta necessidade de uma contemplação para enobrecer o espírito, e já dava nos seus escritos os indicadores disso, essa capacidade do indivíduo de romper-se com os apegos, com as realidades externas, com os barulhos, para facilitar a contemplação. Isso é ascese. Todos nós precisamos de ascese. Lendo esse livro, a gente vai sentindo como que lapadas de Deus na nossa alma, dizendo: mude, não é assim que você deve viver. Todos nós somos convocados por estas mensagens do cardeal Sara, e ao mesmo tempo nós somos, de certa forma, alcançados por uma inquietação de que nós não estamos bem. Nem eu, nem você estamos bem. Nós precisamos ficar bem na oração, na contemplação e no silêncio. Que Deus nos ajude. Neste 7º domingo do tempo comum, o Evangelho é de Mateus 5, 38 e 48. Nós estamos ainda dentro do Sermão da Montanha. Durante esses vários domingos, nós meditaremos estas exortações maravilhosas de Jesus. E no final do Evangelho ele diz assim: porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A exortação de Jesus, ela é dura, ela é retumbante dentro de nós. Essa sua palavra de que nós precisamos ser perfeitos. É uma palavra retomada lá do livro do Levítico, onde havia uma exortação ao judeu para que fosse perfeito como
como Deus é perfeito. O ideal nosso é esse, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos semelhantes a eles também, a Ele, segundo a nossa vida moral, nossa vida ética, nosso comportamento. São realidades difíceis que muitos santos fizeram grandes esforços para vivê-las, e para nós não é diferente. O imperativo de Jesus é para mim, é para você: sede santo. A santidade é igual à justiça, né? O santo é uma pessoa justa com Deus, com o próximo, com a igreja. Também nós precisamos perseguir esse ideal de justiça e de santidade. É impressionante você encontrar um católico que não quer ser santo, que não quer buscar a santidade, a Deus. Somos chamados a viver em profundidade a santidade divina. E Deus nos faz santos. Nós não precisamos querer fazer tudo sozinho, porque Deus nos ajuda, Ele nos dá a graça. Ele nos alenta com a sua força, a fim de que nós possamos fazer as suas obras. E quando nós fazemos o bem, não significa que a gente está só. É na ação de Deus que nós realizamos o bem. O sacrifício, a ascese para alcançarmos esses degraus de perfeição, eles ocorrem através desta abertura da alma à ação da graça, a graça de Deus, que é o Espírito Santo. Sem essa força, esse auxílio de Deus, nós não vamos alcançar as riquezas, as vitórias espirituais que necessitamos no dia a dia de nossa vida em favor da nossa salvação eterna. Nós estamos a caminho do céu, a caminho da nossa salvação, e a gente vai nesse rumo, nessa luta, nessa peleja, contando sempre com a graça de Deus. Que a Eucaristia que hoje você vai vivenciar na sua paróquia, na sua comunidade, te ajude a alcançar esses degraus de perfeição e santidade. Amém. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta manhã dominical. Oramos neste momento, Senhor, por todos os sacerdotes que vão oferecer o santo sacrifício de Cristo no altar, por todas as pessoas envolvidas na ajuda para que a celebração transcorra da melhor forma possível, a equipe de celebração, os que zelam da sacristia, os que cantam, os que organizam, os que limpam a igreja, os que acolhem. Abençoa, Senhor, todos nós, para que possamos ter um abençoado domingo e uma celebração eucarística riquíssima, que encha o nosso coração de paz e de santa alegria. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma abençoada semana para você e sua família, para os seus trabalhos. Logo mais às 21 horas nós estaremos juntos na oração da noite pelo nosso canal. E amanhã de manhã por aqui novamente. Tenha paz e um abençoado domingo.